e por causa do agravamento da crise sanitária provocada pela pandemia, o governo do estado apelou aos usuários do transporte público na região metropolitana da capital para que utilizem o serviço em horários alternativos. Segundo a Comec, que coordena o transporte na região metropolitana, o intuito é sensibilizar tanto empregados como empregadores para alargar o horário de pico no sistema. Vamos ouvir o presidente da Comec, Gilson Santos. De uma forma muito prática, através dos números do dia a dia do transporte coletivo metropolitano, o desafio é mostrar à população que a ocupação maior se dá justamente nos dois horários de pico, no início da manhã e no final da tarde. O que é característico do transporte coletivo, isso é aqui ou em qualquer lugar no mundo, e que fora desses dois horários de pico, os ônibus fazem as operações com uma ocupação mínima, em alguns casos quase vazio, e que, se a população utilizar os ônibus nesses horários fora do horário de pico, eles terão veículos que poderão ser demandados de uma forma mais cômoda e, acima de tudo, mais segura. Eu, às vezes, fico pensando assim, se o tonto sou eu, o que é bastante possível, né? De que o tonto seja este que está falando ao microfone, ou se tontos são eles que nos governam. Por que a pessoa pega o ônibus no horário de pico, senhor presidente da Comec? Porque o horário de funcionamento das coisas é dado pelo próprio governo no decreto. Quem dá o horário de funcionamento das coisas é o governo. Então a pessoa pega o ônibus na hora que ela tem que trabalhar. Ninguém sai de casa, senhor presidente da Comec, para dar banda de ônibus no horário de pico, para andar feito sardinha na lata. Há um erro ao estreitar o horário de funcionamento do comércio e dos serviços não essenciais. Esses lugares têm que ficar abertos a maior quantidade de tempo possível. Quando você diminui o espaço de tempo, as pessoas se aglomeram dentro dos lugares e são obrigadas a pegar o ônibus no horário pior. Se você estende o atendimento para o dia inteiro, a pessoa pode escolher o horário de andar de ônibus. Mas isso é tão simples assim, mas de uma visão meio até que elementar, né? Mas enfim, tem uma dificuldade, às vezes de cognição mesmo, nas relações públicas. Não é possível. Essa questão de fecha comércio fim de semana, diminui o horário de funcionamento dos supermercados, isso tudo só serve para aglomerar e não para resolver. Como é que sabe? Mas precisa dizer. As pessoas vêm para Curitiba trabalhar. Então é o decreto de Curitiba que tem que ser o balizador e não o decreto do governo do Paraná. É muito fácil eu, presidente da Comec, adequar o funcionamento do transporte coletivo àquilo que diz o decreto do governo do estado. Mas está errado. Tem que seguir o que diz o decreto da prefeitura. Porque as pessoas saem da região metropolitana para Curitiba para trabalharem. Então o parâmetro principal não tem que ser o decreto do governador Ratinho Júnior, e sim o decreto da Prefeitura Municipal de Curitiba. Ele que tem que ser o balizador da Comec. Então, mas a gente está falando de algo que deveria estar resolvido já faz um ano essa pandemia. Eu vou trocar de assunto porque isso me irrita. Isso deveria estar resolvido há um ano já. E a gente continua falando de ônibus. Quantas vezes nós já falamos do problema da superlotação do transporte coletivo? E chegamos a fazer uma brincadeira na época da eleição que deveríamos ter feito o debate dos candidatos a prefeito dentro de um ônibus, porque daí ninguém contaminaria. Você lembra disso? Então, esse assunto, olha, vou te dizer um negócio, viu? Minha solidariedade a quem necessita e precisa andar de ônibus na região metropolitana da capital e em Curitiba em particular. É um desrespeito, é uma falta de senso e de diálogo entre governo do estado e prefeitura municipal da capital.